Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 24 de outubro, agora na Espanha, 21 horas e 11 minutos, no Brasil, 16 e 11 da tarde. Gente, a BTC nessa segunda-feira iniciou o desenho de um candle semanal comprador. Vocês vejam que ainda é um corpo real muito tímido, praticamente sem pavio, mas é o primeiro candle comprador desde o candle semanal, cuja plotagem se iniciou em 12 de setembro. Ou seja, a gente passou 1, 2, 3, 4 semanas desenhando candles semanais. 5 semanas, na verdade, né? 1, 2, 3, 4. Foram 5 candles semanais vendedores, e agora a gente abre um candle comprador, que provavelmente é o início desse retorno em direção à VWAP anual. No intraday, o que está prendendo a BTC nesse momento é a mediana do canal de Keltner, que está ali exatamente no meio do corpo real desse candle comprador de hoje. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 19.601, e a mediana do canal de Keltner se confunde com a VWAP mensal, que também exerce uma força gravitacional e acaba prendendo a BTC nesse patamar de 19.400. Por isso, toda essa dificuldade de transpassar esse patamar, que é a VWAP mensal, que coincide com a mediana do canal de Keltner. E aqui no intraday, vocês vejam que a BTC está travadinha na altura da VWAP. Literalmente, a gente bateu na lower, voltou para a VWAP, bateu de novo na lower, voltou para a VWAP. Hoje os sinais fecharam, tem um aberto ainda, mas enfim, segue aqui a acumulação. Já o sinal que está pendente vai fechar. Na seara fática, o novo primeiro-ministro britânico é um entusiasta brutal do mundo cripto. Isso é muito bom. O que Rishi Sunak pensa da criptografia? Rishi Sunak parece ter uma visão altamente positiva das tecnologias de criptografia, blockchain e descentralização. Ele pessoalmente já afirmou que é holder de criptoativos, já foi chanceler do Tesouro Britânico, como se fosse o cargo de secretário do Tesouro Britânico, e criou as bases de uma CBDC, ou seja, de uma libra esterlina rodando em blockchain. E também ele já até ponderou a possibilidade do Reino Unido se transformar num grande hub de criptografia. Vamos ver se a gestão do Rishi Sunak efetivamente concretiza toda essa aspiração do mundo cripto em relação a ele. E o presidente da agência reguladora de commodities e futuros dos Estados Unidos diz que Ether, o gás da rede Ethereum, é sim uma commodity e sugere discordância em relação à SEC, a CVM norte-americana. Todo esse imbróglio entre as agências federais norte-americanas são decorrentes desse hiato legislativo, da ausência de regulamentação e do marco legal do mundo cripto, que a nova legislatura, agora com as eleições de meio de mandato, provavelmente vão interromper esse hiato, criando o marco legal dos criptoativos da principal jurisdição do planeta. E a Bolsa de Valores de Israel vai negociar BTC e outras criptomoedas. É o novo normal. Agora, o volume de criptoativos no mundo, em termos de negociação, explodiu, e agora todo mundo quer tirar uma palhinha desse mercado. E o príncipe herdeiro saudita, o MBS, o Mohammed bin Salman, sugeriu que o Joe Biden não está dentro da sua perfeita acuidade mental. Segundo fofocas relatadas pelo Wall Street Journal, a portas fechadas, inclusive, o MBS, o Mohammed bin Salman, ficaria até zombando do presidente Joe Biden, dizendo que ele não fala coisa com coisa. O príncipe herdeiro saudita, de 37 anos, estaria, em particular, inclusive tirando sarro de algumas falas do Joe Biden que não tem nenhuma conexão e não guardam pertinência com os assuntos respectivamente tratados. O ministro das Relações Exteriores saudita negou todas essas fofocas, no sentido de que o MBS estaria tirando sarro do Joe Biden, mas o fato é que a relação entre eles, desde o início do governo Biden, na verdade, começou lá na campanha
do Joe Biden e a sua vice, a Kamala Harris, que acusou o MBS de ter assassinado um jornalista no consulado saudita em território turco, o Jamal Khashoggi. O MBS nunca perdoou a Kamala Harris e o Joe Biden, e agora, na gestão Biden, fica toda essa dificuldade de relacionamento entre eles. E o alinhamento do MBS com Vladimir Putin só vai aumentando, e o distanciamento da Casa Branca em relação ao príncipe herdeiro saudita também só vai aumentando. E as ameaças de Vladimir Putin preocupam os aliados da OTAN na Ucrânia. De repente, um desespero russo poderia sim desencadear um ataque nuclear. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E Emmanuel Macron, presidente francês, se encontrou com a ultradireitista Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra da Itália, para tratar de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. E o que o Macron foi fazer em Roma para se encontrar com a Giorgia Meloni? Para quem não sabe, a Giorgia Meloni, ela tem um viés ultradireitista, e boa parte do seu staff, que inclui inclusive o Silvio Berlusconi, possui uma relação muito próxima com Vladimir Putin, que pode eventualmente criar um canal de conexão para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Embora a nova premier italiana, que é líder também da extrema-direita italiana, seja uma firme defensora da soberania ucraniana, o fato é que os seus aliados e que têm simpatia com esse viés ultradireitista tem muita relação com Vladimir Putin, principalmente o Silvio Berlusconi, que inclusive já avisou que é amigo pessoal do Vladimir Putin, e de repente a figura caricatural da Giorgia Meloni pode sim ser uma ponte de paz entre o Ocidente e a Rússia. Vamos ver se toda essa maluquice redunda num acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas o fato é que a BTC segue muito resiliente diante desse cenário de incerteza. A Nasdaq agora está subindo um pouco mais de 1%, chegou a estar caindo hoje, não caiu muito, mas chegou a ficar no vermelho hoje. A BTC, em razão da volatilidade da Nasdaq, acabou sentindo um pouquinho, tá presa na VWAP mensal, tá presa na mediana do canal de Keltner, e agora ela vai promover um encontro hecatômbico nuclear, que é entre a base da nuvem, a aresta superior dessa cunha triangular. Vamos ver se isso aqui explode de forma ascendente. É muito provável que sim, já que a própria Nasdaq está dando sinais de que vai reagir também. O DXY abriu mais um candle de queda, apesar de estar subindo 0,10%. O DXY guarda uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC. Quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa. Tudo isso pode ser o indício de um pump espasmódico da BTC. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.